Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Continuamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus e continuamos aqui no capítulo 6. Vamos agora para a segunda metade desse capítulo, lendo então a partir do verso 19. Diz assim então a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vimos que na primeira metade do capítulo 6, Jesus estava focando naqueles atos de justiça, trabalhando o tema da motivação que nos leva a fazer as coisas para Deus. Ele falou de oração, falou de jejum, falou da oferta, da esmola. E agora ele traz um outro tema importante. Jesus vai falar nessa segunda metade do capítulo sobre riquezas e a preocupação, ou as preocupações. Essa é a nova parte aqui do capítulo. E ele então já começa dizendo: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Não acumulem. A forma de Jesus falar aqui é quase um mandamento. Mas Jesus estava fazendo um ensino de forma contundente, porque era comum naquela época, talvez como é comum em todas as épocas, que houvesse pessoas que acumulassem dinheiro, bens. É certo que no contexto do Império Romano não havia muitos cristãos ricos, mas havia sim aqueles ricos, aqueles homens poderosos como há hoje. E naquele tempo, talvez um pouquinho diferente de hoje, a riqueza na maior parte consistia em metais preciosos e em roupas. Talvez hoje roupas não sejam propriamente consideradas bens, embora metais preciosos o sejam. Nós temos ouro, temos prata e cobre, enfim, metais preciosos que têm grande valor. Mas o fato é que esses metais preciosos e as roupas naquela época eram considerados riquezas. E é óbvio que a pessoa que tinha um grande acúmulo desses metais e de roupas, ele estaria preocupado com a traça e com a ferrugem, ou seja, com a corrupção. Ele se preocupava em que os seus metais preciosos não se corrompessem e se preocupava em que a traça, ou seja, aquele bichinho que pode corromper, pode comer os tecidos, que ele não se aproximasse então das suas roupas, não é? Mas Jesus chama a atenção para o fato de que não deveria haver preocupação com o acúmulo, com o ajuntamento de tesouros, de dinheiro. Aqui nós estamos falando do acúmulo desnecessário, do acúmulo simplesmente para ter, porque ele vai trazer um perigo muito grande que pode acontecer, inclusive comigo e com você, por causa do acúmulo de riquezas. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas o fato é que até mesmo o risco de roubo é trazido aqui para Jesus, porque as riquezas trazem o risco iminente de que venha um ladrão e roube tudo. Era um risco naquela época e é um risco hoje de que os ladrões possam roubar, possam levar embora o seu tesouro ou o tesouro da pessoa e essa pessoa fique sem. Jesus deixa claro que o discípulo não deveria se preocupar com isso. Não se preocupem em acumular riquezas. Mas o texto continua aqui e diz então no verso 20: Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam.
Jesus propõe um outro tipo de riqueza, um outro tipo de tesouro, um tesouro não físico, não um tesouro material, mas um tesouro espiritual. Esse é o tesouro no céu, porque lá a traça não come, porque lá a ferrugem não corrói, porque lá o ladrão não pode roubar nem minar. É interessante que eu fico lembrando de um grande roubo a uma grande quantidade de dinheiro de um banco central. Foi lá em Fortaleza, isso aconteceu há alguns anos atrás no Brasil, e os ladrões levaram muito dinheiro, e parte desse dinheiro foi recuperada dentro de carros que estavam num caminhão cegonha. Esses carros foram recheados, as portas foram cheias de dinheiro, enfim, para que esse dinheiro fosse espalhado pelo Brasil. Chamou a atenção o modo pelo qual esse roubo foi feito, porque os ladrões literalmente minaram, eles construíram um túnel por baixo que deu acesso então ao cofre, e por meio desse túnel eles roubaram esse dinheiro. Esse é o sentido de minar, é tirar aquilo que está enterrado, escavar aquilo que está enterrado para então retirar. Mas o fato é que lá no céu, os tesouros que nós ajuntamos no céu não podem ser roubados, não podem ser minados, não vão ser corrompidos. E de que riquezas espirituais então Jesus está falando? Quais são esses tesouros no céu? De novo, o nosso autor, o Blomberg, traz uma ideia para nós: santidade, caráter, obediência a Deus, almas ganhas para Cristo, discipulado dos santos. Todos esses são tesouros que nós podemos acumular por meio do nosso serviço a Deus e que não serão corrompidos, que jamais serão esquecidos por Deus. O nosso caráter aprovado diante do Senhor, a santidade que buscamos diante de Deus, a obediência aos seus mandamentos, aos seus ordenamentos, aos ensinos de Jesus, as almas que nós ganhamos para Jesus, não são méritos para nós, não são méritos nossos, por assim dizer, mas serão reconhecidos pelo Senhor. E essas coisas são tão preciosas para Deus que jamais perecerão. Elas jamais serão esquecidas e elas jamais perderão o seu valor. Sabe por que isso é importante? E aqui eu quero responder aquela pergunta que eu trouxe no comecinho do nosso programa. É o verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Conta-se a história de que um milionário famoso nos Estados Unidos, o senhor Rockefeller, o dono das famosas torres Rockefeller lá no centro de Nova York. Conta-se que ele tinha tanto dinheiro, e ele se preocupava tanto com esse dinheiro que ele passava os seus dias com uma terrível dor de estômago. Ele tinha úlceras. Ele não gozava de boa saúde porque ele se preocupava demais com esse dinheiro, em guardá-lo, em multiplicá-lo. Não é? Conta-se que ele passava os seus dias de forma triste até, porque sentia muitas dores de estômago por causa da preocupação com o seu dinheiro. Mas há uma outra história que eu quero contar para vocês, que é uma história fantástica, muito linda, inclusive muito conhecida por alguns membros aqui da minha igreja lá, aqui em Brasília, a Igreja Memorial, porque nós recebemos uma oferta desse homem, um milionário empresário americano cristão. Ele doou certa vez no início de Brasília um dinheiro suficiente para construir o templo da Igreja Memorial Batista de Brasília, aqui, a igreja da qual eu sou membro. Mas eu conto essa história para você porque, na verdade, aquele homem tinha o hábito de doar grandes somas de dinheiro. Ele era um empresário bem-sucedido e ele doou grandes somas de dinheiro para
construir templos, igrejas para frentes missionárias. No fim de sua vida, a sua riqueza praticamente se foi. No fim da sua vida, ele praticamente perdeu o seu negócio. Na verdade, o seu negócio, que era no ramo de calçados, mas o fato é que ele perdeu quase tudo, ou melhor, a sua fortuna foi se acabando. E alguém então questionou esse homem e perguntou assim: poxa, o senhor não se arrepende de ter dado tanto dinheiro e agora ter ficado sem nada? E agora o senhor está à beira da falência e o senhor perdeu tudo. E esse homem disse o seguinte, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, ele disse: o dinheiro que eu perdi foi apenas o dinheiro que eu não investi, o dinheiro que eu não doei. O único dinheiro que eu perdi foi o dinheiro que eu não doei. Ah, meus irmãos, aquele homem não tinha o coração nas suas riquezas. Ele tinha o coração no lugar certo. A sua riqueza era a riqueza que ele tinha com Deus. Era o motivo que o tinha levado a doar toda aquela grande soma de dinheiro. E enquanto o senhor Rockefeller tinha o coração nas suas riquezas e por isso levava uma vida de dores, uma vida miserável, porque não tinha prazer. Esse homem sim tinha o coração voltado para o Senhor, porque o seu coração não estava nas suas riquezas, o seu coração estava em Deus. E você, meu querido ouvinte, onde está o seu coração? Aonde está a sua riqueza? Lembre-se, assim como diz a palavra de Deus, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nós vamos continuar o estudo do Sermão do Monte no nosso próximo encontro e até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.